Nona aula. Você sabia por que as temperaturas são tão extremas no deserto? No deserto, durante o dia, a temperatura atinge valores muito elevados, situação que se inverte à noite, com temperaturas bem baixas. A explicação dessa variação se baseia no conceito de calor específico, que é a maior ou menor capacidade de uma substância se aquecer quando recebe ou perde determinada quantidade de calor. A areia do deserto possui calor específico relativamente pequeno, o que a faz se aquecer com muita facilidade durante o dia e se resfriar facilmente durante a noite. Por isso as temperaturas variam muito. Trocas de calor e calorímetro. Chamamos de calorímetro um tipo de recipiente que evita as trocas de calor entre o seu conteúdo e o meio externo, pois trata-se de um sistema termicamente isolado. Em geral, ele é utilizado para acondicionar corpos que precisam ser mantidos em temperaturas pré-estabelecidas ou para estudar trocas de calor entre dois ou mais corpos em laboratório. Em princípio, um calorímetro ideal não deveria trocar calor com os corpos de seu interior, mas na prática isso não ocorre. Portanto, em alguns casos, vamos considerar a capacidade térmica do calorímetro no equacionamento das trocas de calor. Em outros, quando avisado, iremos supor um calorímetro ideal com capacidade térmica nula ou desprezível. A garrafa térmica é um tipo de calorímetro. Possui duas paredes de vidro espelhado, entre as quais é criado vácuo. Essas medidas minimizam o fluxo de calor através das paredes da garrafa, tornando-a ideal para guardar líquidos que desejamos manter a temperatura constante. No interior de um calorímetro são colocados dois ou mais corpos de temperaturas diferentes, que trocam calor entre si, até atingirem o equilíbrio térmico. A partir da conservação da energia, podemos enunciar o princípio das trocas de calor. Em um sistema de vários corpos, termicamente isolados do meio externo, a soma das quantidades de calor trocadas por eles é igual a zero. Como a energia se conserva, nesse caso na forma de calor, a quantidade de calor cedida pelos corpos com maior temperatura deve ser recebida integralmente pelos corpos de temperatura mais baixa. Como as quantidades de calor cedido e recebido possuem sinais contrários, a soma desses termos é nula. Algebricamente temos quantidade de calor cedido mais quantidade de calor recebido é igual a zero. Para um sistema de N corpos que podem perder ou receber calor nas trocas entre si, escrevemos Q1 mais Q2 mais Q3 mais Qn é igual a zero. No caso de um sistema não estar termicamente isolado,
ou de o calorímetro não ser ideal, devemos levar em conta a troca de calor dos corpos com o ambiente. Q1 mais Q2 mais Q3 mais Qn mais Q ambiente igual a zero. Representação da estrutura de uma garrafa térmica. Exercícios resolvidos. Exercício de número 5. Em um recipiente adiabático, adiabático significa que não troca calor com o meio exterior. Juntamos 2.000 gramas de água a 22 graus Celsius, 400 gramas de mercúrio a 60 graus Celsius e uma massa M de certa substância X a 42 graus Celsius. Determine o valor da massa M, sabendo que a temperatura final de equilíbrio térmico é 24 graus Celsius. Dados. O calor específico do mercúrio, 0,033 caloria por grama graus Celsius. Calor específico da substância X, igual a 0,113 caloria por grama graus Celsius. E calor específico da água, igual a 1 caloria por grama graus Celsius. Solução. Observando as temperaturas iniciais e a temperatura final de equilíbrio, percebemos que a água recebeu calor e o mercúrio e a substância X cederam calor. Calor, a quantidade de calor recebida pela água mais a quantidade de calor cedida pelo mercúrio mais a quantidade de calor cedida pela substância X é igual a zero. Substituindo as letras por números, encontramos 2.000 vezes 1 vezes 24 menos 22, entre parênteses, mais 400 vezes 0,033 vezes 24 menos 60, entre parênteses, mais M, que multiplica 0,133 vezes 24 menos 42, entre parênteses, igual a zero. Fazendo essa conta, vamos obter 4.000 menos 475,2 menos 2,394 M é igual a zero. E resolvendo essa equação, vamos encontrar que o valor da massa da substância X é igual a 1.472 gramas. Exercício de número 6. Em um calorímetro de capacidade térmica igual a 20 calorias por graus Celsius, há 200 gramas de água a 90 graus Celsius. Obtenha a massa necessária de alumínio, que está a 20 graus Celsius, capaz de fazer a água esfriar até 70 graus Celsius. Dados. O calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Calor específico do alumínio igual a 0,2 calorias por grama graus Celsius. Resolução. Do enunciado, temos as informações do calorímetro. Temos
A capacidade térmica, 20 calorias por graus Celsius. Temos a temperatura inicial, 90 graus Celsius. A temperatura final, 70 graus Celsius. Da água, temos o calor específico é igual a 1 caloria por graus Celsius. A massa da água, 200 gramas. A temperatura inicial da água, 90 graus Celsius. A temperatura final da água, 70 graus Celsius. Do alumínio, nós temos o calor específico dele, que é igual a 0,2 ou 0,2 calorias por graus Celsius. Queremos determinar a massa do alumínio. Temos a temperatura inicial do alumínio, 20 graus Celsius. A temperatura final do alumínio, 70 graus Celsius. Então, o calor recebido pelo calorímetro mais a quantidade de calor da água mais a quantidade de calor do alumínio igual a zero. Substituindo as letras por número, encontramos capacidade térmica do calorímetro, que multiplica a variação de temperatura do calorímetro, mais o calor específico da água, vezes a massa da água, vezes a variação de temperatura da água, mais calor específico do alumínio, massa do alumínio, vezes a variação de temperatura do alumínio, igual a zero. Substituindo as letras por número, vamos encontrar 20, que multiplica, entre parênteses, 70 menos 90, mais 200 vezes 1 vezes, entre parênteses, 70 menos 90, mais m, que multiplica 0,2, que multiplica, entre parênteses, 70 menos 20, igual a zero. Reordenando essa equação, encontramos menos 400, menos 4.000, mais 10m igual a zero. Resolvendo esta equação, encontramos a massa necessária de alumínio. Ela é igual a 440 gramas. Exercício de número 7. Determine a temperatura de equilíbrio térmico do seguinte sistema. Em um calorímetro de capacidade térmica igual a 30 calorias por graus Celsius, a 100 gramas de água a 10 graus Celsius, e depois são adicionados mais 100 gramas de água a 60 graus Celsius. Resolução. Dados do calorímetro. A capacidade térmica, 30 calorias por graus Celsius. A temperatura inicial, 10 graus Celsius. Queremos saber a temperatura final. Da água fria, são dados as seguintes informações. Calor específico da água, 1 caloria por graus Celsius. A massa da água é 100 gramas. A temperatura inicial da água, 10 graus Celsius. É a temperatura final. A água quente, nós conhecemos o calor específico, 1 caloria por graus Celsius. A massa da água quente, que é 100 gramas. A temperatura inicial da água quente, que é 60 graus Celsius. Qual será a sua temperatura final? Então,
a quantidade de calor do calorímetro mais a quantidade de calor da água fria mais a quantidade de calor da água quente é igual a zero. Substituindo as fórmulas correspondentes, encontramos capacidade térmica do calorímetro vezes, entre parênteses, variação de temperatura, mais calor específico da água fria vezes a massa da água fria, que multiplica a variação de temperatura, mais calor específico da água quente, massa da água quente, que multiplica a variação de temperatura, igual a zero. Substituindo letras por números, encontramos 30 que multiplica T menos 10, mais 100 vezes 1 vezes, entre parênteses, T menos 10, mais 100 que multiplica 1, que multiplica, entre parênteses, T menos 60. Isso é igual a zero. Reordenando esta equação, obtemos 30T menos 300 mais 100T menos 1.000 mais 100T menos 6.000 igual a zero. Resolvendo esta equação, vamos encontrar T igual a 7.300 dividido por 230. Fazendo essa divisão, determinamos a temperatura de equilíbrio do sistema, que é igual a 31,7 graus Celsius.